Abra a Bíblia comigo, por favor, em 1 João. Martinha, pega um copo d'água. 1 João, abra a palavra comigo na carta de João. 1 João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7. João 4, 7. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim no versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aí ele diz, me acompanhe: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Versículo 16, pula para o 16, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e o que vive em Deus, vive em amor, vive em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual Ele é, assim seremos nós nesse mundo. 20 e 21 para encerrar. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia ao seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a qual vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? E dele temos esse mandamento: que o que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Olha para o teu vizinho e diz: essa palavra é para você. Amados, eu sinto no meu coração que Deus está nesse tempo querendo nos levar a uma nova dimensão de amor. Amém? De graça. Sobre esse lugar, uma graça, amados, derramada sobre nós. Amém? E a Bíblia diz nesse texto que nós lemos no começo deles, ele diz assim, que o amor de Deus, ele se manifestou de uma forma, quando Deus, ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Então, hoje, você não pode nunca ter dúvida do amor que Deus tem por você. Você que está aqui, talvez a primeira vez nos visitando, ou você que está aqui desde o primeiro dia dessa igreja, não importa. Eu quero dizer para você que Deus ama você. Amém. Deus ama você. Talvez se não fosse esse amor, muitos de nós nem estaríamos vivos. Se não fosse a misericórdia dEle, a graça de Deus, onde estaríamos agora, não é verdade, irmãos? Então, eu creio que hoje Deus quer tirar de nós toda ainda dúvida do amor de Deus por nós. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, que Deus provou o seu amor para conosco. Como? Dando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, o texto de Romanos diz. Então Deus, ele não apenas amou, ele provou, querido, o amor dele, dando Jesus. Ele provou o amor dele, dando o melhor dele, que é Jesus. Agora, quando nós recebemos Jesus, quem é Jesus? Jesus é a manifestação da graça de Deus a nós, queridos. João no capítulo 1, a palavra de Deus diz que a lei
veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Amém? Jesus, ele veio, nasceu na lei, cumpriu a lei, e a Bíblia diz em Gálatas para resgatar os que estavam sobre a lei, para nos dar uma adoção de filhos. Olha que coisa linda. Ele nos tirou de uma dimensão de lei para uma dimensão de filhos. Amém? Amém? E você, como filho, você é amado por Deus. Agora, eu creio que nós não temos mais dúvida disso. O que Deus quer nos levar a uma nova dimensão é que esse amor que Deus manifestou a nós temos uma responsabilidade, que é transferir esse amor para os outros. Nós não podemos receber de Deus graça e dar ao próximo lei. Eu não posso receber de Deus misericórdia e graça e estender julgamento para as pessoas que estão do meu lado. Então Deus, ele quer nos ensinar. O apóstolo João, ele é conhecido como apóstolo do amor, né? João, que escreveu essa carta, ele foi o discípulo mais íntimo de Jesus. Ele era aquele que, quando Jesus estava ensinando, naquele momento da ceia, que Jesus falou: aqui há um traidor, aqui há alguém que vai me trair, que era o momento que Judas estava lá naquele momento. E a Bíblia diz que João colocou a cabeça no peito de Jesus e disse: quem é Jesus? Quem é o traidor? Jesus disse: aquele que coloca comigo a mão, lá. Então, o que eu quero dizer, João era aquele discípulo íntimo de Jesus. Foi o único que estava na cruz até o último momento com Jesus. Por quê? Porque ele conviveu com o amor em pessoa. Ele conseguiu escrever toda essa carta falando do amor, ensinando nós, filhos de Deus, a andar em amor, porque ele conheceu o verdadeiro amor. Ele não só conheceu, ele andou com o amor em pessoa. Queridos, Jesus era o amor em pessoa. Jesus foi o amor de Deus materializado, em carne e osso. O amor de Deus se tornou carne. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o verbo se fez carne, a palavra se fez pessoa, O Filho de Deus, o amor de Deus foi encarnado no Filho de Deus e jorrou nessa terra amor. Se você lê os evangelhos que narra a vida de Jesus, você vai ver o amor dele jorrando. Amém, queridos? Você vai ver ele encontrar com uma mulher samaritana que buscava preencher o seu coração com relacionamentos, e ele amou aquela mulher. Jesus não chegou para aquela mulher jogando pedra nela: tu és uma prostituta, tu já tivesse 5 relacionamentos, 5 maridos, e o que você tem agora ainda nem esse é teu, você é uma prostituta. Jesus não chegou assim para aquela mulher. Em João no capítulo 8, quando a outra mulher pega em flagrante adultério, queridos, a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na areia, e os religiosos trouxeram aquela mulher e disseram: olha, Jesus, essa mulher ela foi pega em adultério agora, a lei manda apedrejar. Estava todo mundo com a pedra na mão. E você, o que é que você diz? Aí Jesus se levanta e diz: quem aqui de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um vai indo embora, até o momento que fica só Jesus e aquela mulher, e Jesus vai a ela e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que estavam apontando o dedo para você, lhe condenando? Cadê? Não, Jesus, eles foram embora. Nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. E aqui eu poderia narrar histórias e mais histórias, o encontro com Zaqueu e tantas outras histórias, onde Jesus ele manifesta o amor de Deus pelo homem. Amém, queridos? Amém. E esse texto que nós lemos diz que aquele que conhece a Deus não pode dizer: eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amar o próximo que eu vejo.
Por que Jesus amava as pessoas? Porque Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Então, Deus, Ele quer nos transicionar, amados, de uma vida ainda religiosa, uma vida baseada na lei, baseada na justiça própria. O que é a justiça própria, pastor? É você ver o erro de alguém, como aqueles religiosos viram o erro daquela mulher e queriam apedrejá-la, e queriam que ela sofresse um dano. Quem não conhece o amor de Deus, quando olha para o defeito do irmão, da irmã, quando olha para o pecado de alguém, ele quer condenação, ele quer a pedra jogada, ele quer que a pessoa sofra o dano. E quantas pessoas que, quando passam dificuldades na vida, quando as pessoas são presas num sistema religioso, quantas vezes eu mesmo já ouvi, olhava para o irmão e alguém dizia assim: deixa Deus tratar com ele está passando isso porque Deus está pesando a mão nele, Deus está tratando com ele. E as pessoas querem ver Deus condenar. Quem não conhece o amor de Deus, quer ver Deus colocar a mão, Deus pesar a mão, Deus botar doença, Deus matar. Vocês acreditam que tem uma classe de cristãos que ainda acredita que Deus coloca doença nas pessoas, queridos? Não, essa doença aqui foi Deus que deu. Deus deu a doença. É Deus tratando. Fulano morreu, aquilo foi Deus, né? Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? É porque era ateu, né? Aquele repórter, me lembro agora, contei aqui na época que ele morreu, aquele Ricardo Boechat. Caiu um helicóptero lá em São Paulo. Nesses dias depois, o povo, os religiosos da lei começaram. Foi Deus que derrubou aquele helicóptero. Era porque ele era ateu. É porque ele zombava de Deus. E aí Deus derrubou o helicóptero. Aí você crê num Deus que derruba o helicóptero? Quem crê assim, queridos, não conhece o amor de Deus, não conhece o que é a graça de Deus. Queridos, ele poderia ser um ateu, o mais ateu que existia no mundo. Deus amava a vida daquele homem. Deus queria que ele se arrependesse, Deus queria que ele se consertasse na vida. Viu? A Bíblia conta uma história que os discípulos chegaram num determinado lugar e disseram assim para Jesus: Jesus, o senhor quer que eu ore para que desça fogo do céu e consuma esse povo aqui, que está aqui? Aí Jesus disse: não, queridos, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. Mas quem vive debaixo de uma lei, da religiosidade, a pessoa ela não se sacia enquanto não vê a condenação do outro, enquanto não vê Deus fazer, Deus julgar aquela situação. Querido, independente do erro das pessoas, Deus não te colocou como juiz, nem me colocou como juiz. Deus colocou eu e você numa posição que nós temos que amar. Viu? Pastor, por que você está pregando isso? Porque a gente está precisando amar muito ainda, irmãos. A gente é muito indiferente ao outro, sabia disso? A gente não sente a falta de um irmão que falta no culto ainda. A gente não tem uma sensibilidade de dizer: rapaz, fulano, será que ele está bem? Eu vou mandar uma mensagem, vou ligar. A gente é muito egoísta em nós mesmos. A gente pensa muito em nós. E como é que pode estar o amor de Deus se nós pensamos só em nós? Se você não se comove com alguém que está do seu lado. Olha o que está aqui em João. Volta no capítulo 3. Olha o que está aqui no versículo, a partir do 10. Ainda em João. Volta um capítulo. 3 agora, 10. Olha o que está escrito. Ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Olha que forte agora ele diz, a partir do 11, ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou?
porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. 14, aí ele diz assim, ó: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Até aí por enquanto. Que forte, né, amados? Não sei se você é confrontado com um versículo desse. Quem não ama, ele diz aqui, ainda não passou da morte para a vida. Está na morte. Ah, mas está na igreja todo final de semana. Mas está na morte, querido. Está na morte. Como é que no céu, queridos, não vai entrar. No céu não vai entrar ódio. No céu não vai entrar rancor. No céu não vai entrar ódio. E muitos de nós ainda caminhamos na religião com ódios guardados no coração, com mágoas, com ressentimento. Querido, o ressentimento, o ódio, a mágoa só faz mal a você. A pessoa que te feriu nem lembra. Porque quem foi usado para ferir, ele não lembra. Mas quem foi ferido, se não perdoar, vai levar aquela lembrança por muito tempo, até o dia que ele encontrar o amor de Deus, a ponto de perdoar. E Deus quer, querido, que eu e você esteja tão cheio do amor, que você seja capaz de perdoar qualquer pessoa que te fez mal. Porque Jesus disse assim: se vocês amam apenas aqueles que te fazem o bem, que de diferença há em relação às pessoas do mundo? Nenhuma. Aí Jesus disse lá em Lucas 6, eu digo o contrário, ame os seus inimigos. Faça um bem a quem te fez o mal. Paulo fala isso mais ou menos igual lá na frente, ele diz, vença o mal com o bem. Aí Jesus diz lá, ore pelos que vos perseguem. Abençoe aqueles que estão te amaldiçoando. Ah, pastor, estão me amaldiçoando. Estão, querido, abençoa. Pastor, estão dizendo um monte de coisa contra mim. Ora por essas pessoas. Pastor, eu vou lá e vou resolver. Vai não resolve não. Deixa Deus ser a tua justiça, querido. Tem determinados níveis de confronto, de guerra espiritual que nós passamos, queridos, que o diabo vem muito forte contra nós, que você não adianta querer nem se justificar. Mas pastor, e se a pessoa estiver jogando pedra em mim? Deixa. Chamaram o teu Senhor de Beelzebu, e vão te chamar de quê? Com certeza vai ser menos que Beelzebu. Sabe o que é Beelzebu? Príncipe dos demônios. Queridos, os religiosos apedrejavam Jesus chamando ele de Beelzebu. Isso é um Beelzebu, é um príncipe dos demônios. Tamanho ódio. Do coração daqueles religiosos, pela lei que era tomado o coração deles. Então, amados, Deus quer nos transicionar de uma vida na lei para a vida na graça. Pastor, como assim? Quer dizer que a graça pode tudo? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. A graça nunca concorda com o pecado, mas a graça nunca vai ter uma pedra para jogar em um pecador. A graça diz, vai, não peques mais, mas ela nunca vai jogar a pedra. Agora a lei não, o legalista, ele está com a pedra na mão. Essa pedra é a nossa língua, amados, que muitas vezes nós abrimos e julgamos as pessoas e matamos. Você vai dizer assim, pastor, o senhor leu aí que Caim matou Abel, seu irmão, e ele era do maligno, aqui diz no versículo. Mas isso eu não faço hoje. Faz não? Queridos, vamos ser verdadeiros. Quantas pessoas nós já matamos dentro do nosso coração? Quantas pessoas nós já matamos aqui dentro? E Deus chama, sabe isso? Sabe o quê? Eu e você, de assassinos. Toda pessoa, todo aquele que você mata no coração, a Bíblia chama a mim e você de assassino.
Então perceba que Deus quer tirar, querido, essa morte, esse desejo de matar do nosso coração. Amém, queridos? Amém. Porque nós matamos as pessoas com as nossas palavras, nós matamos as pessoas com o nosso julgamento, nós matamos as pessoas com o nosso apontado dedo, com a nossa pedra. Hoje Deus quer dar derramar um rio de amor nesse lugar aqui, ó, para que todas as pedras saiam das suas mãos e que você seja uma pessoa que tenha graça para estender para o próximo. Queridos, se você recebeu a graça de Deus, você tem uma responsabilidade: estender a graça para a pessoa que está do teu lado. Diga comigo: se eu recebi a graça de Deus, eu tenho uma responsabilidade: estender graça para aqueles que estão à minha volta. Isso envolve todos: seu marido, sua esposa, seu pai, seu filho, seu irmão, seu cunhado, até a sogra. Todo mundo, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Tem que estender graça, tem que perdoar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aí sim você vai ser conhecido pelo amor, queridos. Você sabia que essa é a nossa maior marca que nós podemos alcançar? Sabia disso? As pregações, elas vão ser esquecidas. Tenho certeza que se eu perguntar a você pregações minhas aqui de 1 mês atrás, 5 meses, você não lembra. Mas se eu tiver uma atitude de amor para com você, você nunca mais esquece. Porque a prática do amor fala mais alto do que qualquer palavra dita. Você sabia disso? A Bíblia diz em Gálatas assim, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que ele diz. Eu acho que o livro de Gálatas era um livro que todos nós tínhamos que ler, reler, estudar. Sabe por quê? Vai ler Gálatas. Paulo ministra aquela igreja estava mergulhada na lei. E Paulo confronta aquela igreja, mostrando o que é a graça. E ele chega nesse versículo, eu não lembro agora se é o capítulo 3, que ele diz isso: olha, não é nem a incircuncisão, nem a circuncisão, é coisa alguma, isso não vale mais de nada, isso é velha aliança. Agora o que vale é a fé que atua pelo amor. Então tem um nível que vai a sua fé, mas tem um nível que vai o amor. Que a fé, ela se torna prática pelo amor. Amém, queridos? Vai comigo aqui para Romanos. Vamos para Romanos. Romanos. Capítulo 10. Vamos lá, rapidinho que a hora está avançada. Vou ler 2 textos, esse e outro, para encerrar. Romanos 10, ele diz assim, no versículo 3. Olha o que ele diz. Me acompanha, marca na sua Bíblia. É muito importante esses 2 textos que nós vamos ler. Esse e o outro, que eu vou ler depois. Ele diz assim no versículo 3, Romanos 10, 3. Ele diz: porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Posso ouvir um amém? Amém. A obra de Cristo, Ele veio, estabeleceu o fim da lei. Iniciamos essa nova aliança. E nessa nova aliança, queridos, Paulo diz aqui, né, que a base dela é a justiça de Deus. Levante sua mão assim e diga: eu sou a justiça de Deus. Pastor, o que é ser a justiça de Deus? Eu vou te dizer agora. Ser a justiça de Deus é você compreender que em Cristo os seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz em Coríntios que Ele se tornou pecado para que eu me tornasse a justiça de Deus. Ele se tornou maldição para que hoje a maldição não viesse a você.
Ah, pastor, eu acho que eu estou vivendo uma coisa, uma área da minha vida onde eu acho que é uma maldição. Querido, se você estiver em Cristo, nenhuma maldição te alcança, não. Não alcança. Não alcança. Então, o que está acontecendo, pastor? Você precisa entender que você é a justiça de Deus. Amém? E o que é ser a justiça de Deus? É você entender que Deus olha para você, olha para mim, pra você entender agora. Sabe como é que Deus lhe vê hoje? Deus, quando olha para você, Ele vê você como se você nunca tivesse pecado. Ser a justiça de Deus é você entender que Deus olha para você por intermédio de Cristo. Ele olha para você na ótica de Cristo. Ele não olha para você com um chicote na mão para te dar uma pisa. Quando Ele olha para você, Ele diz assim, ele olha para o Filho dele, olha para Jesus. E diz, Ele pagou o preço para que eu e você, Ele se tornou pecado para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Ele julgou o pecado em Cristo para que nós andássemos, amém? Em novidade de vida, como Paulo diz. Então hoje, queridos, você e eu não podemos anular a justiça de Deus na nossa vida. Pastor, tem uma forma de eu anular a justiça de Deus na minha vida? Tem. Como? Estabelecendo a sua própria justiça. Quando você estabelece a justiça própria, você anula a justiça de Deus. Ou seja, o que Cristo fez não atinge você. Você não é a justiça de Deus. Por quê? Porque você está andando na sua justiça. Como Paulo diz aqui, porque não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça. Forte, né? Aí ele diz, e por estabelecer a sua própria justiça, ela não se sujeita à justiça de Deus. Então, amados, o que é essa justiça própria? Vai comigo aqui para Filipenses agora. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Vamos começar a partir do versículo 5. Acompanha comigo. Aqui, a partir do 5, está o currículo do apóstolo Paulo. Olha o currículo do homem. Olha só, vamos ler aqui, ó, o currículo na época da religião, antes dele se tornar o pregador da graça. Versículo 5, olha o que ele diz dele. Acompanha comigo. Filipenses 3:5. Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Olha só como ele diz, como ele enfatiza isso, né? Aí ele diz: segundo a lei, eu fui um fariseu. Eu estou no versículo qual? 5, né? Me acompanhe. Segundo a lei, fariseu. 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, eu tornei perda por Cristo. Ou seja, ele pegou tudo isso e colocou como perda. Versículo 8: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual eu sofri Ele enfatiza de novo, queridos. Olha que, como é forte esse texto. Porque a gente quer só ganhar, né? Ah, eu comecei a caminhar com Jesus, eu só ganhei a bênção. Aí tem irmãos que dizem assim: ah, eu estou caminhando com Jesus, eu estou perdendo. Fechou uma porta ali, eu tive um problema aqui, aconteceu uma coisa aqui. Paulo aconteceu isso também. Olha o que ele diz. No versículo 8, de novo: na verdade, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de muitas coisas, e hoje as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e ser o que, amados? Achado nele. Diga: eu quero ser achado nele. Aí ele diz: não tendo a minha justiça própria,
que vem da lei. Olha como é forte. E não tendo a minha justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que coisa tremenda. Está vendo? Então, olha só. Até aí, vou ler mais, mas até aí, para a gente entender. Ele deu o currículo dele e disse: olha, o meu passado na religiosidade, eu pego todo esse passado, eu amasso e eu jogo no lixo. O que a religião me ensinou só me fez um perseguidor. Olha, viu o que ele disse? Me fez um fariseu, me fez alguém na lei irrepreensível. Se alguém errasse, porque a lei é assim, amados, olha só, a lei é assim, você faz 99% certo, se você errar em 1%, você não presta. Sabia disso? Sabia que mais de 80% dos crentes hoje, no geral, vivem na lei? Você sabia disso? Eu digo sem medo de errar. Mais de 80% vive na lei. Como é isso, pastor? É desse jeito. É aquela pessoa que não admite o erro do outro. A graça é diferente. A graça você erra 99%, se você acertar em 1, você é o quê? Perdoado, amado. Você é perdoado. Quem aqui não errou no passado? Todo mundo. Aí hoje Deus diz: eu te perdoei. Aí você diz: eu fiz o que para ser perdoado? Nada, a não ser crer. A única coisa para você se tornar a justiça de Deus, sabe o que é necessário? Crer. Quando você crê na obra do Calvário, no que Cristo fez por você, aí Deus pega a sua fé, como Paulo diz em Romanos, Deus pega a sua fé e lhe imputa como justiça. Ou seja, você não é justificado pelas suas obras, você é justificado pela sua fé. Mas quem é da lei, queridos, pensa que é pelas obras. Eu tenho que fazer para ser aceito, para todo mundo me ver. Eu tenho que fazer uma campanha, fazer isso. E hoje o evangelho se tornou um comércio, não é verdade? As pessoas querem fazer para receber de Deus, e você não recebe de nada fazendo, você recebe de Deus crendo. Você se torna a justiça de Deus crendo. Diga: quando eu creio, Deus pega a minha fé e imputa em mim como justiça. Pronto. Você creu? Quem aqui crê? Aí Deus te faz justo. Você não fez nada para merecer ser justo, mas Deus te dá a sentença, você é justo. É como se nós estivéssemos num tribunal, Deus lá o juiz, o diabo chega, que a Bíblia diz que ele é um acusador, e você e eu estamos lá sentados na cadeira de réu, e o diabo: Deus, ele fez isso, e fez aquilo e aquilo, ela fez isso, e isso. E o pai está olhando lá. Aí depois vem um advogado, que é Jesus. Amém? 1 João diz assim: filhinhos, não pequeis. 1 João 2:1. Mas se pecar, você tem um advogado. Aí se levanta o advogado e diz: pai, ela pecou mesmo, ele pecou, mas olha para as minhas mãos, as marcas da cruz. Eu paguei o preço pela vida dela, eu paguei o preço pela vida dele. E hoje o diabo não pode mais acusá-la, não pode mais acusá-lo. Aí o pai se levanta e diz: está aqui a sentença, eu declaro Alexio perdoado, remido e justificado. Ou seja, não fizemos nada a não ser crer no que o advogado Jesus fez por nós, crer na obra perfeita do Calvário. Ou seja, a graça não é o que eu faço, eu creio no que foi feito, eu ando no feito, eu ando na obra feita de Cristo. Amém, queridos? Então, é por isso que Paulo chega em Romanos capítulo 8 e diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam mais segundo a lei. Ele diz lá, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, querido, hoje o diabo não pode te acusar, amado. Você pode ter errado antes de entrar nessa porta. Eu quero dizer que hoje o sangue de Jesus está aqui para te purificar, para te lavar, para te perdoar, querido. Você é perdoado, você é perdoada, você é lavado. Amém, amados? Porque você decidiu crer em Cristo. O sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te purifica. E se você se torna a justiça de Deus, e Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado. Ou seja, o que é a graça? É Deus amando o homem, é Deus substituindo o homem na cruz, é Deus pagando o preço. Ou seja, querido, quer uma prova de amor maior do que essa? Quer uma prova de amor maior do que essa? É você dizer assim: eu peguei tudo que eu tinha e fui embora. Como a parábola do filho pródigo. Sabe o que aconteceu na parábola do filho pródigo? Para encerrar, e nós orarmos, para encerrar. A Bíblia diz lá em Lucas 15, que o filho pródigo chega para o pai e diz: pai, me dá tudo que eu tenho na minha herança. Eu vou embora. Não aguento mais ficar aqui. Eu vou viver minha vida. O pai pega tudo que é de direito dele, dá a ele, e ele vai. E o que é que aconteceu? O pai estava todo dia assim: eu estou doido que ele volte, eu vou botar ele para ser meu escravo, ele nunca mais vai sentar na mesa para comer uma comida. Ele agora, eu quero que ele lá, onde ele estiver, eu quero que ele sofra, para ele aprender. O pai disse isso? Não. A Bíblia diz que o pai todo dia estava esperando a volta do filho. A Bíblia, todo dia ele ia para a porta esperando se o filho ia voltar para casa. O que é isso? Diga graça de Deus. Então, a graça de Deus, nesse texto do filho pródigo, se manifesta nos dois filhos. Nesse que foi embora, aí ele voltou. E aí, o que aconteceu? Ele foi espancado quando chegou em casa. O pai falou: foi isso que aconteceu? O pai disse: prepara aqui o melhor animal, vamos fazer aqui uma festa, porque o meu filho voltou. Amém? Amém. Meu filho voltou para casa. Eu vou dar a ele a melhor roupa, eu vou colocar um anel no dedo, que significa autoridade. Eu vou dar a ele, eu vou restituir a ele tudo que ele tinha. Ele é filho. Aí o filho diz: não, pai, me faça um dos seus servos, eu não mereço mais ser seu filho. E o pai diz: não, você não merece, mas não é por seu merecimento, você é meu filho. Posso ouvir um amém? Amém. Então não é porque você fez tudo certo, ou se você errou. Deus hoje te diz: você é meu filho, eu quero você comigo. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu quero que você tenha uma comunhão comigo. Eu te aceito de volta na minha casa. Eu te aceito de volta. Enquanto tudo estava acontecendo, o outro filho estava olhando tudo. Disse: o que é isso que está acontecendo aí? Foi teu irmão que chegou, voltou, ele gastou tudo que tinha, voltou para casa, e o teu pai mandou matar um bezerro cevado e fazer uma festa para receber ele. E o irmão que estava dentro de casa ficou extremamente desgostoso. Como pode uma coisa dessa? E foi lá para o pai tomar satisfação. Diz: pai, como é que pode? Esse aí pegou tudo que tinha na herança, foi embora, gastou, voltou, e o senhor ainda aceita ele. E eu que estou aqui com o senhor todo dia eu estou aqui. O senhor dá um bezerro, o senhor não dá um cabrito para eu comer com meus amigos. Como é que pode? O pai olha para ele e diz: filho, você não precisa pedir um cabrito, tudo que está aqui, tudo que é meu é seu. Você não precisa mendigar um cabrito. Você tem tudo. Você tem toda a provisão. Quem vive na lei, amados, fica pedindo um cabrito. Quem vive na graça entende que ele é herdeiro de todas as coisas.
Você é herdeiro de Deus. Você não precisa mendigar. Eu falei hoje que a maior parte dos crentes vive na lei, e por viver na lei, sabe o que acontece hoje com a maioria? Vive atrás de bênção, corre atrás de bênção. É uma geração que corre atrás de bênção. Dê minha bênção, Senhor. Cadê minha bênção, Senhor? Aí tem aquele gospel vingativo ainda, né? Que canta aquela música: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, né? É o gospel vingativo esse, é o gospel da lei. Olha, eu passei pela prova, ninguém me ajudou, mas quando eu estiver na bênção, tudinho vai se arrepender. O que é isso? Lei. Vai se arrepender. Olha, você não fez para mim, você vai se arrepender. Quem conhece a graça não tem isso na boca, querido. Amém? Então, a parábola do filho pródigo, ela manifesta a graça de Deus para duas classes de filhos: os que se perderam e voltaram, e os que estão dentro da igreja, estão perdidos dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e perdido, querendo bênção, querendo um cabrito. Se você buscar a Deus, amados, você tem toda a bênção. Mateus capítulo 6, busque o reino de Deus, e tudo vai vir atrás de você. O problema dessa geração da lei é que ela quer bênção, ela quer as mãos de Deus, quer o que Deus tem nas mãos. Mas os filhos de Deus, que amam a Deus, que têm um relacionamento com Ele, que andam na graça, não buscam a Deus pelo que Deus pode nos dar, mas só para ter um relacionamento com Ele. E sabe que receber de Deus o que Ele quer nos dar é consequência. Amém, amados? Amém, queridos? Você tem um Pai que cuida de você, que você não precisa estar mendigando bênção. Nesse mesmo texto de Romanos, que fala que nós somos justiça de Deus, ele diz lá que Deus nos colocou numa posição de reinar. Nós somos chamados a reinar. E um rei fica mendigando? Um rei decreta. Amém, queridos? E hoje essa graça que hoje está sendo liberada sobre vocês, de perdão, amém? Do sangue de Jesus, de reconciliação, toda essa graça que está sobre vocês hoje, quem recebe? Amém. O Espírito Santo diz a você: estenda para as pessoas que estão próximas de você. Estenda para o próximo. Não queira receber de mim graça e quando você encontrar com o outro, tacar-lhe uma pedra na cabeça. Aí você anula a minha justiça na sua vida. A Bíblia diz assim, para encerrar, outra parábola que Jesus contou: um homem que devia muito dinheiro ao outro, e disse assim: me perdoa o que eu devo, eu não tenho como te pagar. E o Senhor dele disse: tá bom, eu te perdoo, vai, você está perdoado. No caminho, ele encontra um conservo, alguém que o devia, que era servo dele, que também que devia a ele. E ele diz: me paga o que você me deve. E ele diz a mesma coisa que ele disse ao seu credor: eu não tenho como te pagar, tem misericórdia de mim, me perdoa. Não, eu não te perdoo não, você vai me pagar tintim por tintim do que você está me devendo. E lá na frente no texto conta que o Senhor dele chega para ele e diz: por que você agiu assim? Eu te perdoei, toda aquela dívida era muito maior do que a que esse te deve. Eu te perdoei. Não devia você, da mesma forma, fazer isso com o teu próximo? Aí diz lá um texto muito forte, no final assim: por causa disso você vai ser atormentado por verdugos, o texto diz. Verdugos são demônios. Quem não perdoa é atormentado mesmo, não consegue ter paz. Aquela pessoa pesada que guarda mágoa, rancor, querido, isso só está fazendo mal para você. Receba hoje a graça de Deus e perdoe as pessoas. Perdoe, ame.
Pastor, pisou no meu pé, ame. Pastor, falou mal de mim, ame. Pastor, jogou uma pedra em mim, ame, querido. Escuta o que o Espírito Santo está falando com você. Vença o mal com o bem. Vença com o amor. Deus está dizendo para você: filho, eu quero que a sua marca seja o amor. Não deixe o ódio estar no seu coração. Deixe o meu amor, que a minha graça fluir de você. Ah, pastor, mas é aquele amigo meu lá do trabalho que fica querendo me passar para trás. É ele mesmo, ame. Ah, pastor, é aquela minha vizinha que falou mal de mim. Ame. Ah, pastor, é aquele meu familiar que me decepcionou e que eu fiquei tão ferido. Ame. Ame. Somente. Perdoar e amar não quer dizer que você vai ter que conviver com a pessoa todo dia, toda hora junto. Não é isso. Mas quando você falar da pessoa, lembrar do que aconteceu, aquilo não te traz um mal-estar. Quando você lembra de algo que te traz um mal-estar, quando você fala de alguém que você não fica bem, é porque você não perdoou. E o Espírito Santo diz para você: se você quer andar na minha graça, na minha justiça, você precisa perdoar. Amém, amados? Fica de pé nessa hora, vamos orar para encerrar. Fecha teus olhos nessa hora e diz assim comigo: Espírito Santo, nessa noite eu recebo na minha vida a graça de Deus. Eu recebo perdão. Eu recebo nessa noite tudo que Cristo fez por mim. Nessa noite eu creio na obra de Jesus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados para me perdoar. E nessa noite eu declaro que o sangue de Jesus me purifica, me lava, me justifica. Diga assim: nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. A graça de Deus está sobre a minha vida. E nessa noite eu tomo uma decisão, ter um relacionamento com o meu Deus, não buscá-lo pelas bênçãos, pelo que Ele pode me dar. Não, a partir de hoje, diga: a partir de hoje eu quero te buscar mais, Senhor. Eu quero beber do teu amor por mim todos os dias, através da comunhão. E nessa noite, levanta a mão bem alto, levanta a mão e diz: nessa noite eu também faço um propósito de perdoar, de estender essa mesma graça, esse mesmo amor que o Senhor liberou sobre a minha vida. Nessa noite eu faço um propósito de liberar para as pessoas à minha volta, aos meus amigos, inimigos, todos aqueles que me fizeram bem ou me fizeram mal. Nessa noite eu declaro que o meu coração se enche de amor por eles. Eu vou amá-los com o amor de Cristo. Eu vou perdoá-los com o perdão de Cristo. E assim como o Senhor Jesus andou nessa terra, eu andarei manifestando o amor, o perdão e a graça de Deus, independente do que o outro fez por mim, independente da situação, eu vou amar. Diga forte: independente da situação, eu vou amar. Ainda com as mãos erguidas, eu vou orar por você agora. Fecha teus olhos. Eu vou encerrar, mas só vou orar por você nessa hora. Pai, diante dessa palavra que eu liberei aqui pelo Teu Espírito, Senhor, nessa noite, eu declaro sobre cada um que está aqui, os que estão me assistindo agora, nesse culto, os que vão assistir essa palavra depois, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor sonde o nosso coração. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor.
guia-nos pelo caminho eterno. Nessa noite, Pai, eu declaro sobre cada um aqui, que nessa noite o Senhor os recebe de volta para a casa do Pai, que nessa noite há perdão liberado nesse lugar, há amor, há graça, há reconciliação, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te conhecer como esse Deus verdadeiro, não o Deus que a religião nos ensinou, que vai nos condenar, nos acusar, não. Nós queremos conhecer esse Deus realmente que está na palavra de Deus, nos evangelhos, que nos ama, que nos acolheu, que nos acolhe. Pai, eu oro por cada um aqui, leva cada um aqui um relacionamento contigo, Senhor. Faz o que eu não posso fazer, leva cada um aqui a te buscar durante essa semana, como nunca antes. Ter um relacionamento, intimidade contigo, a orar, a ler a palavra, a ter um relacionamento contigo, não como um Deus distante, mas como um Pai próximo, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que toda condenação nesse lugar cai por terra. Eu declaro que toda prática da lei, da justiça própria, cai por terra. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós não queremos, nós renunciamos à justiça própria. Levanta as mãos, diga: eu renuncio toda justiça própria, em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, sentar na cadeira de juiz e condenar as pessoas. Não, Pai, nós queremos amar. Trate o Senhor com as pessoas, mas nós amaremos. Trate o Senhor com o erro das pessoas, mas nós amaremos. Eu oro, Pai, te peço, dá amor a cada um aqui, Senhor. Inunda o coração de cada um aqui com amor pelas suas famílias, pelos seus pais, pelas suas mães, pelos seus filhos, por todos da sua casa, pelas pessoas que estão no seu convívio do trabalho, do dia a dia. Eu profetizo, Pai, que essa semana será diferente na vida deles, porque eles andarão na prática do amor, Senhor. E no amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, reveste cada um aqui nessa noite, Espírito Santo, com o manto desse amor. Em nome de Jesus, que eles transfiram esse amor através de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar no olho, de uma atitude. Leva cada um aqui, Senhor, durante essa semana, a ter atitudes de graça para com o próximo, Senhor. Leva-nos a amar os nossos inimigos, a abençoar, a orar por aqueles que nos perseguem, Senhor, em nome de Jesus. E assim o Senhor será visto em nós. Nessa noite, Pai, nós lançamos fora toda pedra, Senhor. Nas nossas mãos não estarão mais pedras. Nós lançamos fora. Nós queremos andar na prática do amor. Nós queremos ser conhecidos como filhos de Deus, pelo amor que nós praticamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso sobre cada um que está aqui. Levanta a sua mão. Eu estou declarando uma palavra profética sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que essa prática do amor trará reconciliação, trará unidade, trará milagres, trará curas, porque a falta do perdão traz doenças, Senhor. Mas quando nós perdoamos, haverá cura no nosso meio, Senhor, pela prática do amor. Haverá cura nas famílias, Senhor, pela prática do amor. O câncer vai sair pela prática do amor. As dores, o rancor vai dar lugar ao amor de Deus. As mágoas vão dar lugar ao amor de Deus. Eu declaro em nome de Jesus sobre cada um que está aqui. Os que não puderam vir hoje, estão me assistindo, estão nas suas casas, não puderam vir por problema de saúde. Os que vão assistir esse culto depois, Senhor,
Eu declaro essa unção sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro hoje que toda tábua de lei foi quebrada e que eles são banhados na graça de Deus. Esse ministério será conhecido pela graça derramada, pela graça, pelo amor manifesto, Senhor, em nós. Amaremos e amaremos, assim como Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe, dá um glória a Deus. Amém, queridos. Aplauda ao Senhor nessa hora. Quem recebe essa palavra? Quem recebeu essa unção? Eu profetizo uma semana diferente na sua vida. Profetizo uma semana que você vai amar, querido. E Deus vai colocar no seu coração as pessoas que você tem que manifestar esse amor. Deus vai colocar. E Deus vai mandar você ter atitudes de amor. O que, pastor? Não sei. Uma simples ligação. Querido, você está bem, está precisando de alguma coisa, já é uma atitude de amor. Amém, querido? A pessoa estava esperando de você pedra, e ela vai ter amor. Vou dizer de novo, as pessoas esperavam de você pedra, mas vão receber amor de você. Amém? E para encerrar, queridos, eu tenho no meu coração pedido a todos, para que durante essa semana estejamos jejuando e orando pelo congresso. Amém? Amém, queridos? Que Deus vai fazer aqui algo muito poderoso. O diabo não está satisfeito com isso. Ah, pastor, o diabo é onipresente, ele sabe o futuro? Não sabe. Mas pelas circunstâncias, ele tem como é que eu posso dizer? Uma previsão. E o que Deus vai fazer aqui é algo muito poderoso. Então, para que nós não percamos o que Deus vai fazer, para que o inimigo não impeça de eu e você receber o que Ele tem para nós, o Espírito Santo nos chama durante essa semana, até quinta-feira, até o congresso. Vamos jejuar e orar, amém, queridos? Amém? Quem aceita esse desafio do Espírito Santo? Amém? Para que durante essa semana nenhuma resistência do diabo, querido, nenhuma guerra que o diabo levantou contra mim e você, que vai levantar, nenhuma delas vai prevalecer. Não, o diabo não vai tirar você do lugar que Deus plantou, e não vai impedir de você receber o que Ele tem para você. Amém, queridos? Então, durante essa semana, vamos jejuar e orar. E orar, e orar pelo congresso, por esses irmãos que vêm de fora, pelos que vão pregar aqui, para que Deus faça o que Ele quer fazer. Amém, amados? Hoje eu quero nadar